Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala hoje é André Monte, juntamente com Viviane Costa, e hoje a gente está aqui para falar de uma temática assim bem diferente, né? Você já parou para pensar que até cocô pode ser incrível? Calma. Não se assusta, não sai do vídeo, porque a gente vai mostrar pra vocês que fungos eles podem ser encontrados em um universo de coisas que a gente costuma nem pensar que pode ter. Então, calma que durante o vídeo a gente vai explicar e vai deixar bem detalhadinho pra vocês não ter confusão nenhuma. Para quem não sabe, esse aqui é um quadro um pouquinho diferente que a gente tem aqui no nosso canal, em parceria com a Sociedade Brasileira de Micologia. E a gente está aqui para falar sobre o Boletim Microbiota. Então esse é o Boletim Falado. Aqui a gente traz as novidades da revista Boletim Microbiota, da Sociedade Brasileira de Micologia, e a edição atual tá assim imperdível, né? A gente trouxe aqui para vocês, vai apresentar um pouquinho. Ela conta com 38 páginas e apresenta diversas temáticas, desde fungos coprófilos até outras grandes novidades no mundo da micologia. Exatamente. Aqui a gente vai dar só um gostinho pra vocês, como se fosse um trailer, né? Pra você, correr e já ler a revista completa e ver todo o conteúdo na íntegra dessa revista que tá incrível. Exatamente. Vamos então aqui, né, acompanhar o nosso Boletim Falado para falar um pouquinho sobre o Boletim Microbiota, né? A gente já tem aqui a matéria de capa que apresenta pra gente os fungos coprófilos, quando o chamado da natureza revela belezas micológicas. Então, né, deixa eu ir passando aqui para vocês, essa notícia tá pra lá de especial. A gente fala um pouquinho sobre esses comedores de cocô. A notícia está bem interessante, então já corre lá para ouvir um pouco mais sobre isso, não é mesmo, Vivi? Exatamente. E a gente pode pensar, né, que é algo que é meio nojento, é algo que a gente não tem muito costume de falar, mas os fungos vão desempenhar um papel importantíssimo nessa matéria, né, para decompor esse substrato. Então, se não tivessem eles, o mundo estaria coberto assim, de fezes acumuladas, né? Exatamente. O mais fascinante que o trabalho traz, né, é sobre o ciclo de vida, os esporos que são ingeridos pelos animais, passam pelo sistema digestivo, depois germinam quando são liberados nas fezes. Exatamente, é algo que a gente nem percebe, né? É um ciclo completo acontecendo durante esse processo, que envolve os fungos e, né, querendo ou não, a matéria orgânica. E tem aí uma diversidade, uma gama de diversos fungos que participam desse processo de sucessão ecológica, né? Então, são diferentes fungos que são apresentados em diferentes fases do envelhecimento do cocô. Parece engraçado de falar assim, mas se despertou o interesse, se despertou a curiosidade, corre para ler essa notícia e saber um pouco mais, porque é bem interessante. Exatamente, é um tema curioso, um tema interessante e por isso que recebeu o destaque, né, nossa matéria de capa do Boletim Microbiota. Exatamente. Então vamos para o segundo bloco, né, desse Boletim Microbiota, assim, só para mostrar aqui para vocês as ilustrações, as fotos, completamente interessante, bem didático, uma linguagem assim bem clara para que todo mundo possa compreender, né, não somente quem trabalha com o mundo dos fungos, mas também diversas pessoas, até porque essa revista, o Boletim Microbiota, é uma revista de divulgação científica, né? Ela tem um cunho acadêmico, mas ela é mais voltada para a divulgação científica de forma geral. Então a linguagem assim é bem clara, bem fluida, bem dinâmica, serve aí para conteúdos de aula, conteúdos de uma mesa, assim, uma conversa. Só não conversa comendo sobre cocô, né? Porque não é interessante, mas dá para conversar sobre outros fungos, sobre os fungos na culinária. Então vamos conversar sobre os fungos. No segundo bloco aqui dessa edição, dessa primeira edição de 2026, a gente fala um pouco, um assunto sério, que é sobre a conservação de fungos, né? Essa notícia, ela está intitulada Botando a Boca no Trombone, avaliando o risco de extinção dos fungos trombeta. Pois é um assunto bem interessante que a gente já vem falando ao longo dos outros episódios, né? É um assunto muito importante sobre a conservação, porque esses fungos, apesar da maioria ser bem espalhado pela natureza, a gente consegue encontrar em vários ambientes. Existem algumas espécies que são constantemente ameaçadas, principalmente por ações antrópicas, pela poluição. Então, o boletim ele traz essa matéria para a gente ter um olhar mais focado na conservação desses fungos, né? Esse bloco, né, essa notícia, ela traz um pouco sobre o estado de conservação e a notícia sobre essa espécie de fungos, né, conhecida como fungos trombetas, que é o Cantarellus e o Catrelerus,
Catreleros, que mostra que cerca de 17% dessas espécies podem estar ameaçadas de extinção, né? E traz aí a importância de conservar essas espécies, esses fungos, que ainda são bastante negligenciados na nossa sociedade brasileira e no mundo. E o mais preocupante disso é que a gente também comenta bastante sobre, é que apesar de a gente já saber que algumas dessas espécies elas estão ameaçadas, muitas nem têm os dados completos para saber sobre esses níveis de conservação, sobre níveis de ameaça. Então ainda faltam muitos dados e os dados são insuficientes para a gente conseguir fazer uma avaliação aprofundada e saber se esses fungos estão correndo risco ou não de extinção. É aquilo que a gente fala sempre, né? A gente pode estar perdendo biodiversidade que a gente ainda nem conhece ainda. As estimativas aí globais para o conhecimento, o mundo dos fungos é muito amplo e o que a gente tem de conhecimento com relação a essas espécies formalmente descritas é uma pequena parcela. Passando um pouquinho o bloco, né, a gente traz o terceiro bloco, que ele é intitulado de Inspirando Novas Gerações, e traz como matéria a trajetória de Jair Putzki e a micologia do Pampa. Então, é uma parte muito inspiradora, né, que vai trazer uma entrevista com o professor, né, Jair Putzki, que ele começou observando a natureza ainda quando era criança e hoje ele é referência nessa área da micologia para nós micólogos e para todo mundo que é interessado por fungos se inspira nele. E também já participou de expedições na Antártica, né, em um lugar ali que a gente pensa que é inexplorado e inexistente para fungos devido a amplitude térmica, a diferença térmica ali que os fungos apresentam, mas assim, muito bacana e é muito legal porque ele trabalha com ensino, extensão e divulgação científica. Então corre lá para saber um pouco sobre essa trajetória que está particularmente interessante, para conhecer um pouquinho sobre o mundo dos fungos. É um amante da natureza que ainda criança amava a natureza e hoje explora e é referência na micologia. E com certeza uma inspiração pra gente que também faz essa parte de ensino, pesquisa e extensão, que a gente pode ver alguém que é uma inspiração assim, olhar e pensar que no futuro até próximo, pode ser a gente também nesse lugar, inspirando outras pessoas para trazer esse conhecimento sobre fungos, né? Então, muito interessante. E já que a gente falou sobre expedições bem diferentonas, o Boletim Microbiota também conta, né, com um quadro, uma parte dessa edição, falando sobre expedições micológicas. E dessa edição específica fala sobre leveduras e manguezais, diversidade e biotecnologia escondida. Exatamente. Aqui a revista ela vai trazer um pouquinho sobre esse universo, né, das leveduras nos manguezais. São ambientes bem diferenciados, né, eles são ricos em biodiversidade, porém eles ainda são pouco explorados se a gente for pensar nesse sentido, né, principalmente dos fungos. Então é uma sensação que a gente fica assim de descoberta mesmo, porque ainda tem muita coisa para ser estudada nesses ambientes. E aí essa matéria ela traz um pouquinho desses detalhes, então tá muito interessante, vale a leitura. Ressalta a importância, né, de expedições micológicas para se conhecer essa diversidade, né, essas leveduras, essa biodiversidade que ainda é pouco explorada, principalmente em ambientes assim ricos em biodiversidade como os manguezais. Trazendo um pouquinho aqui para o Papo de Fungo, a gente já lançou um vídeo sobre esse assunto e a gente vai trazer aqui, vai voltar nesse assunto sobre a Fungal Insights, que é uma nova revista de micologia, que é lançada pelo projeto do INCT. E nessa edição do Boletim Microbiota, ela vai trazer todos os detalhes sobre a criação dessa nova revista para a nossa área de pesquisa, né, de pesquisa científica, mais especificamente relacionada aos fungos. Então... Exatamente, uma iniciativa brasileira, né, uma revista com um cunho brasileiro, mas que tem aí uma perspectiva e uma expectativa global, né, internacional, para explorar um pouco a diversidade dos fungos aqui do Brasil e do mundo. Fortalecer a nossa micologia, que é muito forte, é muito rica e muito biodiversa. E para quem tem interesse, né, como o Viviane falou, a gente tem um episódio específico lá do nosso podcast, onde a gente traz o professor Dr. Bruno Tomilgoto, que é um dos coordenadores do INCT, é o coordenador do INCT Fungos no Brasil, e ele vem conversar com a gente um pouco sobre o lançamento dessa revista, sobre as expectativas. Então tá bem bacana, já corre lá também, porque tá imperdível. Seguindo para o outro bloco do nosso boletim falado, a gente tem também aqui a seção de eventos, né, que traz o primeiro curso de campo de micologia tropical, que é realizado lá na Amazônia. Então,
ter essa divulgação de eventos, principalmente em campos como o campo da Amazônia, é primordial, é crucial, é fundamental e é muito interessante, né? Exatamente, eu acho que para quem pesquisa, quem faz coletas, acho que o sonho é ter esses eventos, saber como fazem as coletas, ter a experiência de ir fazer a coleta com pesquisadores que já têm um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. Então, é muito interessante trazer essa matéria, explicando um pouquinho mais de como ocorrem esses eventos e como ocorre esse processo de coleta, né? E detalhe, viu, pessoal? Nessa expedição que foi realizada lá, esse curso que foi realizado, eles encontraram o fungo que a gente também já gravou um Reels pra vocês. A gente também tem alguns episódios que a gente traz sobre o fungo zumbi da formiga, né? Nesse caso, da aranha, da tarântula. E foi nessas expedições aqui, lá tem umas fotos bem interessantes, que eles trazem um pouco mais sobre como foi essa expedição, né? Que foi encontrado por uma professora de fora, uma mulher de fora, e aí fizeram esses registros que ficou aí viralizado nas redes sociais. Seguindo para o outro bloco do boletim falado, né? A ideia aqui, relembrando para vocês, não é trazer na íntegra todas as informações, mas só despertar o interesse de vocês por essas notícias. Nós temos o bloco Líquen da Vez, onde é trazido a estrela dessa notícia, que é o Peutígera austro-americana, né? Além de lindo, essa notícia ela mostra como os líquens são importantes bioindicadores ambientais. Exatamente, nessa parte ele vai contar um pouquinho sobre os líquens, qual é o papel dos líquens e falar um pouquinho sobre esse líquen especificamente, para vocês conhecerem um pouco mais sobre ele. E mostrando um talo dele, né, crescendo com músculos sobre a rocha em um boqueirão do Leão, lá no Rio Grande do Sul, no Brasil. Muito interessante, então já vai ler lá para você não perder nada. Dessa edição tá imperdível, tá incrível. Olha que bonito, né? Mais um bloco, né, do nosso boletim falado. A gente traz aqui uma parte da revista que o nome é Estante Micológica. O título com Fungos, Conexões entre a Natureza, Ciência, Educação e Cultura. Então, nessa parte também da Estante Micológica, tem várias dicas sobre livros, sobre materiais que você pode acessar para conhecer um pouquinho mais sobre os fungos. Então, como o nome diz, né, uma estante micológica, vai trazer algumas recomendações de livros, de revistas que você pode ler para se aprofundar um pouquinho mais sobre os fungos, sobre diferentes perspectivas também, né? Isso, exatamente. E essa notícia, ela deu lançamento, né, a essa obra, impulsionou esse livro, essa obra que foi construída coletivamente reunindo autores assim, de diversos níveis de formação, em diversas áreas. Tá bem interessante também esse material aqui, a gente divulgou no nosso Instagram. É um trabalho assim, bem interessante e bem inspirador para divulgar os fungos nas escolas, em nível básico, em ensino médio, nível infantil, tá bem interessante. Então, você que é professor, você que nos acompanha, corre lá para ver essa notícia, para ver esse material também, porque com certeza vai ser um queridinho aí no seu plano de aula, porque tá maravilhoso. Falando um pouquinho também sobre história, sobre coisas que trazem pra gente essa inspiração, a gente tem um quadro sobre micólogas na história, né? E a primeira edição de 2026, traz pra gente a história da Maria do Rosário Rodrigues Silva, que é a professora Zaya, de origem mineira. É um dos momentos mais emocionantes da revista, que nessa edição homenageia duas grandes cientistas brasileiras, que é a Maria do Rosário e também a Maria Auxiliadora, professora Maria Auxiliadora de Queiroz Cavalcante. Exatamente, a gente já trouxe aqui um pouquinho no episódio, né, na nossa Semana das Mulheres, algumas inspirações no mundo da ciência, e a revista também traz esse foco, né, das mulheres que ajudaram a construir toda essa micologia aqui no Brasil. E é muito interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre elas, e a revista traz bastante sobre isso. Mulheres que fizeram histórias e ajudaram a construir a micologia e formaram diversos professores aí que estão em diversos estados, diversas universidades. Então, realmente relevantes e muito emocionante essa história também. E trazendo também, né, como eu falei anteriormente, a professora Maria Auxiliadora de Queiroz, do Recife, para o mundo aí, muito conhecida no mundo da micologia, principalmente no departamento de micologia, na UFPE, né, que foi onde ela trabalhou aí por cerca de 50 anos. Muito relevante, muito importante. Inclusive lá no EPEM tem um prêmio que tem um nome em sua homenagem, né, o prêmio Maria Auxiliadora de Queiroz. E assim, muito, muito bacana. São pesquisadoras que formaram gerações, entraram para a história da micologia no Brasil e, quem sabe aí, do mundo.
E para fechar o nosso boletim falado, a gente trouxe o quadro, né, da revista que se chama Beleza Sutil ou Evidente. Quando o céu toca o chão, um raro cogumelo azul encontrado no cerrado. Então, a gente vê essa parte da revista focada principalmente em trazer registros de fungos, né, de maneira mais lúdica, de maneira mais artística. E a gente traz um pouquinho para perto, né? Porque essa edição em específico foi feita por um dos nossos hosts, que foi o Cairo Dorado Barbosa. Então, se você quiser ler um pouquinho mais, dá um acesso na revista, porque ele escreveu um textinho bem interessante sobre esse registro que ele fez lá no Cerrado, de um cogumelo azul. Então, como vocês podem ver, olha que coisa linda, gente. Então, virescensis, né? Muito bonito, assim, bem amostrado, né? Vamos dizer assim. Bem interessante mesmo. E aqui, com essa edição, né, com esse bloco, a gente finaliza o boletim falado. Se você tem interesse em publicar, entre em contato conosco, entre em contato com a Sociedade Brasileira de Micologia, pelas próprias redes do Boletim Microbiota. Mande a sua notícia, o que você tem interesse, pode ser no Beleza Sutil, na estante micológica, ou até mesmo uma matéria de capa. Eles são bem solícitos, estão aí prontos para receber você, divulgar a sua notícia, o seu projeto, a sua pesquisa, e levar mais a fundo, né, a micologia como ela deve ser, né, de forma lúdica, de forma bela, de forma bem elaborada, assim, ilustrada, porque os fungos são maravilhosos, né, gente? Exatamente, e lembrando, esse vídeo é só um resumo, porque na revista tem muito mais conteúdo sobre fungos, então vale muito a pena você acessar a revista e dar uma olhada na íntegra, porque ela tá incrível. E além disso, acessar as outras edições também que já estão disponíveis. Então, além dessa edição, tem várias outras edições que tem muito mais coisas interessantes sobre fungos, matérias. Então, vale muito a pena você dar uma olhadinha na revista. E os fungos podem estar, né, em diversos cantos, até mesmo no cocô, como a gente viu na matéria de capa. Uma beleza ali, não sutil, mas bem interessante, assim, de explorar, de divulgar na sala de aula, numa conversa. Então, corre para ler, porque é uma leitura, assim, imperdível, quase que obrigatória para quem trabalha com isso também. A gente vai ficando por aqui, que é a próxima edição do Boletim Falado. Nos acompanhe nas redes sociais para você não perder nenhuma notícia, nenhuma programação do Papo de Fungo e até mesmo do que tem acontecido no mundo da micologia. A gente também divulga nas nossas redes muito sobre os eventos que estão tendo aí ao longo da micologia, que vão acontecer. Então corre lá, não perde. Deixa aqui nos comentários a seção que você mais gostou, que você mais achou interessante, para a gente saber o que está interessando vocês aí também, para trazer para vocês. Até a próxima edição e a gente vai ficando por aqui. Tchau!